Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos falar um pouco sobre ansiedade. A ansiedade numa perspectiva preventiva. É importante saber tudo sobre a ansiedade, quais são as consequências que elas podem trazer e a partir daí trabalhar na prevenção, através do autocuidado e de momentos de autocontrole. Tudo bem? Então, a ansiedade, na verdade, é dúvida, é o medo, é o foco do futuro e a preocupação excessiva. Todos esses fatores, eles correspondem a um sintoma de ansiedade. Vamos saber um pouco sobre cada uma dessas situações para que a gente possa entender, né, o nosso comportamento, entender o que sentimos, na verdade, diante de situações como essa, tá certo? É importante também colocar que o tema da aula ele foi proposto a partir de uma pesquisa que eu fiz no próprio CPM. Eu lancei um questionário para os alunos, tivemos aí 312 respostas, 302 alunos participantes, e um dos quesitos importantes a pesquisar foi a avaliação da ansiedade no isolamento social, para entender o comportamento de vocês diante desse isolamento, com o estudo remoto e outras questões que favorecem o aumento da ansiedade. E aí nós tivemos, né, como resultado dessa pesquisa, vocês podem ver aí, 43% de ansiedade alta. Então, um destaque, por que destacamos a ansiedade alta? Porque foram quase 50%, quase a metade dos alunos se declararam ansiosos e de forma bem elevada. Então isso é preocupante, né? Porque a partir desse total de alunos, que representa o todo, foi possível perceber que entre vocês o nível de ansiedade estava aumentando. E aí por isso que eu resolvi, nesse momento, com esse novo tema dessa aula, trazer sobre a ansiedade, tá bom? Foi o que justificou o tema dessa aula. Então, o que é ansiedade na verdade? Né? É um sentimento desagradável, muitas vezes indefinido pelas diversas sensações de incômodo. Por que desagradável? Porque nos deixa, altera o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, isso gera um incômodo, sensação de incômodo, né? Orgânica e mental, e alterando o nosso estado psicológico. Então, e é difícil de identificar, na verdade, esse sentimento, porque ele está, vamos dizer assim, relacionado a vários outros sentimentos que podem trazer esses transtornos, né, no nosso dia a dia. E algumas sensações são importantes para que a gente possa entender. Primeiro, o friozinho na barriga, né? Aquele frio na barriga, você vai diante de uma situação de ansiedade, né? Que vai exigir um pouco de você, dar aquele frio na barriga, né, no estômago, aquela frieza, aquela sensação desagradável internamente. O aperto no peito, a sensação de que você está sofrendo uma grande pressão, né, no coração e ficando cada vez mais forte. Coração acelerado, começa a respiração ficar ofegante, né, o batimento cardíaco acelerar, e isso são sintomas de ansiedade. Mas até aí, tudo normal, tá? É natural, é necessário que nós sentimos um pouco de ansiedade para que possamos ser alertados, assim, diante de um evento que está acontecendo que exige mais de você. Então, enquanto está só nessas sensações, é tranquilo. É algo que todos nós sentimos. É como se fosse um alerta, né? Para você ficar atento a situações que precisam mais de você. Tá? A preocupação é quando isso se torna persistente, né? Diariamente, em qualquer evento. Aí a gente vai ver um pouco de cada situação para que você possa entender o que é normal e o que é patológico, certo? E como surge a ansiedade? Geralmente é diante de uma ameaça, né? Aquelas sensações que eu coloquei agora anteriormente é quando o organismo reage aumentando o ritmo e se preparando para a fuga. Então você recebe, você está diante de uma ameaça, né? Por exemplo,
apresentar um trabalho em sala de aula. Muitas vezes a pessoa fica ansiosa, né? Fica com o coração acelerado. Então isso para você um alerta de que você precisa reagir, de que algo não está bem. Então o organismo ele reage dessa forma, tá? Para que a gente possa ter uma ação de autocontrole diante da situação que está ocorrendo. Aí sim vai aumentar o batimento cardíaco, né? Que é a contração dos vasos periféricos concentrado, né, no sangue em áreas vitais. Então, ou seja, aquela contração, né, dos vasos sanguíneos vai fazer com que o coração tenha que trabalhar mais rápido para poder bombear o sangue para todo o nosso organismo, nossos órgãos, tá certo? É por isso que aumenta o batimento cardíaco, porque quando há a ameaça, o organismo reage e os vasos são contraídos. E aí começa esse processo surgir e aumenta essa frequência da respiração. Se o batimento cardíaco aumenta, vai aumentar também a frequência da respiração para que possa respirar da forma oxigenar o cérebro de forma adequada, tá certo? É toda essa situação que acontece diante do surgimento da ansiedade. Então perceba que é um processo, não é algo assim que acontece aleatoriamente. Então o seu organismo ele recebe toda essa situação através do seu estado do pensamento, da sua própria mente, né? Onde você começa a absorver aquela situação. E aí o organismo vai reagir àquela situação que você absorveu. Aí surge toda essa demanda que vocês estão vendo aí. Então, quanto à normalidade, é uma reação normal. Por quê? Todos nós, independente de afinidade, independente de rotina, né? A gente tem essa dificuldade com o novo. Geralmente o que é novo, uma situação dessa, ela vai nos deixar um pouco apreensivo. Por mais experiente que a gente seja, a gente sente uma certa ansiedade nesse momento. É normal porque é do próprio organismo, né? Ela é bioadaptativa porque você pode se adaptar a essa situação, por isso que ela é normal. Então a ansiedade normal é quando você vai se adaptar a essa situação. Ela não causa um prosseguimento, né, da mudança comportamental e também corporal. Uma resposta do corpo a algum tipo de estressor externo. Então, ela é normal porque existe um estressor. Então, quando existe um evento, uma situação que deixa você ansioso, então é normal acontecer. O que nós temos que nos preocupar é quando não existe essa situação, né, esse evento estressor, e aí, mesmo assim, ficamos ansiosos. Aí a gente precisa se preocupar, porque já pode estar saindo da normalidade, tá certo? E entrando na ansiedade patológica, que é um estado prolongado. Então, a ansiedade normal, ela é de acordo com aquele evento. Passou o evento, você volta ao seu estado normal, diminui toda aquela carga de pressão, de tensão que você estava sentindo. Mas quando o estado é prolongado por dias, por meses, aí ela passa a ser realmente patológica, né? O próprio diagnóstico de saúde mental ele traz um certo período. Então, se você já está sofrendo com essa situação há mais de 6 meses, já é um estado prolongado, então já é preocupante, já tem que tratar a ansiedade, tá bom? Então, ela caracteriza por uma duração intensa, maior que eu esperava, ou seja, passou o evento, é para eu estar melhor e eu não estou, continuo ansioso, passei dias ainda ansioso, então a ansiedade ela não está na sua normalidade, ela está alterada, então precisa se preocupar e tratar essa situação, tá bom? Só para diferenciar melhor, normal e patológico, perceba, de acordo com a situação causadora, então o normal tem que ter uma situação causadora, e o nível vai ser de acordo com a situação. Patológica é para paralisa o indivíduo, com prejuízos ao seu bem-estar. Então você acaba tendo uma paralisação na melhoria da qualidade de vida e vai trazer prejuízos para o seu bem-estar, sua vida social, tá? Sua vida acadêmica, seu trabalho. Então começa a causar alterações e interferir nesses estágios. Aí ela é preocupante, aí nós chamamos de patológica, tá? Então lembre-se dessa diferença. Normal, ela é passageira, de acordo com o evento. A patológica não, ela se alonga por muito mais tempo. Então, sem motivo aparente. Então, passa a ser uma ansiedade patológica.
Vamos ver agora os sintomas físicos e psicológicos da ansiedade. Olha só, sintomas físicos, enjoos e vômitos, é o que costuma aparecer no indivíduo. E sintomas psicológicos, agitação e balanço das pernas e dos braços, né? Aquelas pessoas que não conseguem ficar parada. Tontura ou sensação de desmaio físico, nervosismo psicológico, falta de ar, respiração ofegante, como eu falei anteriormente, é físico. Psicológico, dificuldade de concentração. Físico, dor ou aperto no peito e palpitações no coração. Já o psicológico são as preocupações excessivas com a situação. Dor de barriga, podendo ter até diarreia. Sintoma físico. No caso psicológico, medo constante, como eu coloquei anteriormente. Outro sintoma físico é roer as unhas, sentir tremores e falar muito rápido. No caso psicológico, a sensação de que algo ruim vai acontecer, já pensando no futuro, já imaginando algo no futuro. Outro sintoma físico é a tensão muscular, causando dor nas costas, aquela dor que está te incomodando, não é, de repente surgiu aquela dor nas costas, na coluna, e você não sabe de que é, pode ser um sintoma físico da ansiedade. Tá? No caso psicológico, o descontrole sobre os próprios pensamentos aleatórios, pensamentos em tragédias. É muito comum pensar em tragédias, né? Achar que algo ruim vai acontecer se você sair na rua, vai acontecer com alguém próximo a você. Então fica aquele pensamento, né, fixo de tragédias, de coisas ruins que possam acontecer. Outro sintoma físico é irritabilidade, dificuldade para dormir. Aí no caso da insônia. No caso do psicológico, são as preocupações exageradas em relação à realidade. Então, ou seja, preocupar-se demais com coisas que não é necessário, tá? Que poderia esperar um pouco mais acontecer, mas a preocupação é antecipada e persiste por muito tempo. Então, são os sintomas psicológicos da ansiedade, que geralmente são esses que vão levar a alguma patologia, tá bom? Então, para você entender a diferença da reação física e psicológica do indivíduo quando ele está sob o estado ansioso. Alguns transtornos de ansiedade também é importante colocar. Temos aqui como a fobia, né, que é a angústia relacionada à causa específica com medo exagerado de algo. Então é muito comum na ansiedade, na mentalidade patológica, existir fobias, medo de algo, né, exagerado, medo de coisas que poderiam nem ser tão prejudiciais a você, mas o medo exagerado de algo. E dentre a questão das fobias, tem a fobia social, que é o medo de ficar em público, né? É muito comum, infelizmente, nos jovens, medo de estar no ambiente social com muitas pessoas, aglomeração, tá? Também a agorafobia, que é o medo de ficar sozinho em grandes espaços. Então, muitas vezes você pode ter medo de estar num público maior e pode ter medo de ficar sozinho num espaço bem maior. Então, você está naquela situação de incômodo, não sabe o que te pode fazer bem. Então você fica confuso, né? Os pensamentos começam realmente nessa situação a pensar em coisas ruins, que pode acontecer algo, e você pode perder essa comodidade, essa tranquilidade. O transtorno obsessivo compulsivo, chamado de TOC, é a tendência a ter pensamentos persistentes sobre algo. Então, geralmente, a ansiedade leva a esse transtorno, que é aquele pensamento persistente de que algo vai acontecer, em algo que você não é tão necessário, você está sempre pensando, sempre levando em consideração. Transtorno de estresse pós-traumático também, que é uma situação de ameaça mediante violência. Um exemplo, você vai sai de casa, de repente alguém coloca uma arma em sua cabeça e pede seu celular, pronto, ali foi um ato violento. Uma pessoa, para tomar o seu celular, ela usou de violência. Então isso geralmente gera um trauma, né? Então a pessoa gera um transtorno do estresse pós-traumático. É quando você fica pensando demais no que ia acontecer. Então passa a ser um trauma para você. Então isso também pode estar relacionado, pode desenvolver um estado ansioso, tá? Em que você fica com medo de sair de casa, medo de passar naquele lugar. Então precisa ser tratado, precisa ser acompanhado, muitas vezes por um profissional, para poder ajudar você a superar esse medo e a voltar à sua rotina normal. E também o transtorno de ansiedade generalizada, chamamos de TAG. Esse é muito complexo, tá? Porque esse transtorno de ansiedade generalizada, ele não tem mais cura, é ansiedade crônica, tá? Por que é crônica? Porque você pode ter o controle, mas não vai ter a cura total dela. Então, a qualquer momento, ele pode desencadear outros episódios
ansiosos mais sérios. Então, quando chega nesse estado, é muito preocupante. Muitas vezes, em grande maioria, precisa de acompanhamento psiquiátrico, de medicação para manter o controle, tá certo? Porque pode causar vários efeitos, principalmente alteração do pensamento, que é o que vai gerar um incômodo maior e uma preocupação maior. Então, quais são os sintomas da doença da ansiedade generalizada, que é uma doença crônica? A irritabilidade, tensão muscular, perturbações, comprometimento do funcionamento da vida social e profissional, gerando grande sofrimento. Então, esses sintomas, eles não são passageiros, são persistentes, tá bom? A pessoa tá sempre com essa irritabilidade, sempre tensa, perturbada a todo momento, os pensamentos confusos, né? Que gera um certo sofrimento, né? Ela não consegue sentir aquele bem-estar. Então aí passa a ser ansiedade generalizada, mas para poder ser caracterizado como mais ansiedade generalizada, tem que ter acompanhamento médico e avaliação para comprovar se realmente já está no estado patológico, tá bom? Não se pode se identificar apenas com leituras, precisa de uma avaliação profissional que vai realmente entender todo o processo e saber o que realmente causou tudo isso. Aperto no peito, palpitação do coração, o cansaço excessivo, a tontura, mal-estar, falta de ar, dores abdominais, músculos tensionados e doloridos, tudo isso é sintoma de ansiedade. Tá? Então, a generalizada, você vê que ela abrange todos aqueles sintomas que eu coloquei da ansiedade normal, só que eles vão ser persistentes, tá? Eles não vão ser passageiros, vão se alongar por um longo período e isso vai ser o motivo da preocupação desse tipo de ansiedade. Principais sintomas que se manifestam na mente e no corpo. Primeiro, preocupação e medo constante, nervosismo, inquietude, problemas de concentração, sentimento de que algo ruim acontecerá, falta de controle sobre os pensamentos, dificuldade para dormir. Então, tudo isso pode levar a um estado de pensamentos depressivos. Então, toda essa situação de incômodo, de pensamentos confusos, de persistência de mal-estar, tudo isso, se não for diagnosticado e tratado, pode levar a pensamentos depressivos. Não quer dizer que quem é ansioso já tem depressão, mas tem uma estreita relação a depressão com a ansiedade. E pode levar se não for tratado, porque você vai sentir realmente esgotamento, né? Se sentir impotente na situação, não conseguir se organizar, isso vai gerar uma certa angústia. E aí pode ocorrer os pensamentos depressivos que posteriormente pode chegar até a depressão. Então é muito importante ter esse cuidado, tá bom? De procurar uma ajuda o quanto antes. Então, como controlar a ansiedade? Eu vou trazer aqui algumas técnicas, algumas observações importantes que se você realmente se encontra num estágio, pelo menos com alguns sintomas do que eu coloquei, é importante você já se preocupar em mudar a qualidade de vida, em buscar algum tipo de controle. Então, eu vou trazer aqui algumas técnicas que talvez, dependendo do seu empenho, do seu autocuidado, você pode melhorar a cada dia. Então, além da medicalização convencional e natural, que são os remédios, né, existem outras formas de prevenir a ansiedade. No caso, uma alimentação saudável, muito importante. Tem os alimentos que aumentam a ansiedade e os que diminuem a ansiedade. Então, vocês vão conhecer um pouco sobre isso. Uma boa noite de sono, quero dormir bem. Praticar o esporte, importantíssimo. Relaxamento, meditação. Pensar no presente. Organização do seu tempo, ser uma pessoa organizada. Ter autoconfiança e também, se for o caso, fazer terapia, tá? Porque vai ajudar você a entender todo o processo e perceber a necessidade de investir na sua própria qualidade de vida, tá? Primeiro, os alimentos que pioram a ansiedade, tá? Alguns alimentos com ações estimulantes potencializam as crises, aumentando os níveis de hormônios relacionados ao estresse. Quais são os alimentos? Café, guaraná, chás com ação energética, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados e à base de farinha branca são alguns cujo consumo deve ser restringido. Então, olha só, é o que nós estamos acostumados a consumir no dia a dia, né? É o cafezinho ali diariamente, ele é estimulante. Então, ele vai, se você já é uma pessoa com tendência à ansiedade, vai desenvolver ainda mais, pode desenvolver ainda mais uma ansiedade. Então, é muito importante perceber isso, tá? Farinha, a própria farinha branca, veja aí, um alimento que a gente nem imagina que pode aumentar a ansiedade, mas é comprovado que
tudo isso diariamente, né, em excesso ou não, ele pode aumentar a tua ansiedade. Mas tem em contrapartida alguns elementos que são relaxantes, são anti-estresse. Primeiro, alimentos à base de farinha integral, são aqueles pães integrais, cereais, biscoitos, bolos, tudo com massas integrais, né? Aquela massa mais escurinha, que é uma massa mais leve, porque a outra é massa mais pesada, então causa um certo incômodo na ansiedade. Já essa aqui são massas leves, que além de diminuir, relaxar, né, de certa forma, vai evitar também dizer assim, um processo mais complexo na questão orgânica, né? Receitas de chás calmantes, como de camomila e maracujá, são substâncias relaxantes. Sementes de abóbora, gergelim ou girassol, cereais, né? Barrinha de cereal naquela hora da merenda já é muito importante, já pode ajudar, é leve também. Frutas cítricas como laranja, limão, tangerina, tá? São importantes fontes de vitaminas para fortalecer o sistema imunológico. Então, são frutas que são ricas em vitamina C. Elas ajudam a diminuir a ansiedade, né? Então, vão causar um efeito mais relaxante, mais cômodo, tá? Então, vocês podem testar, né, esse tipo de alimentação por algum tempo, eliminar aquelas que aumentam a ansiedade, né, são estimulantes, e colocar mais no seu cardápio diário alimentação como essa que é mais leve. Então, ou seja, alimentações mais leves são mais relaxantes, tá bom? Então é importante você se preocupar com isso também, com uma boa alimentação, sempre que puder. Outra questão é a qualidade do sono, né, que é essencial para relaxar e renovar nossas energias. E algumas dicas para dormir bem. Desconectar-se de eletrônicos como celulares e computadores pouco antes de dormir, tá? Muitas vezes nós vamos para a cama com o celular, não, daqui a pouquinho eu durmo, mas você fica tão focado ali, ligado naquelas redes sociais, né, naquela luminosidade, tá? E isso vai tirando o teu sono, vai evitando, vai alongando mais o período que você vai estar acordado. Então, se você vai dormir 10 horas, é importante que pelo menos meia hora antes você pare, deixe tudo isso de lado, para que você possa deitar e relaxar um pouquinho e até você conseguir dormir. Mas deitar, dormir com esses aparelhos ou desligar na hora de ir para a cama, você vai estar ainda muito ativo. Então, até você entrar no estado de relaxamento, você perde muito tempo antes de dormir. Evitar cochilos durante o dia e jantar alimentos leves são outras dicas para não sabotar a sua noite, né, na verdade. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de dormir à noite, então é recomendado não dormir pelo dia, para que você tenha sono mais cedo. Se você dormir pelo dia, vai demorar mais a ter sono à noite, então é importante. E outra, jantar cedo e alimentos leves, para que quando você for dormir, já tenha feito uma boa digestão, já chega com o organismo leve, para que você possa dormir bem, tá bom? Então, outra dica importante. Atividade física, né? Nessa pandemia, nunca foi tão importante a atividade física, né? Pelo isolamento social, para diminuir a ansiedade, tá? A questão da afetividade, do relacionamento, foi uma das atividades mais indicadas, foi a questão da atividade física. Inclusive, eu falei muito, né, em aulas passadas, em palestras, em reuniões. Então, ao se movimentar, você libera a endorfina, que é um hormônio que proporciona bem-estar e felicidade. Ótimo complemento para controlar a ansiedade naturalmente. Então, essa endorfina é o hormônio do bem-estar, que vai liberar a sensação de prazer, né, de alívio, de bem-estar naquele momento da atividade física. Então, pode ser feito através do alongamento, de dança, você gosta de dançar, é uma atividade física, artes marciais, para quem gosta, caminhadas, musculação, natação. Na verdade, são só exemplos, né, de atividade física que pode ser feito, mas cada um, dentro das suas condições favoráveis, pode desenvolver várias atividades. Então, é importante que você tenha um movimento, tá, para liberar essa endorfina. Se você ficar sempre acomodado, parado, faz nada, você não libera esse hormônio do prazer, você vai estar sempre com sensação de mal-estar, muitas vezes até irritado, né? Porque gera um certo estresse também. Então, a atividade física ela traz um grande benefício no controle da ansiedade. Pense nisso e pratique diariamente, tá? Atividade de realização pessoal, olha gente, apostar em trabalhos e atividades que goste, ajuda a relaxar e ainda gera a sensação de tranquilidade. Aquilo que você gosta de fazer, por exemplo, um trabalho voluntário, uma ajuda, um trabalho social, importantíssimo.
você se sente muito bem por estar ajudando o outro, por estar participando de algo, um grupo de autoajuda, né? Reunir com pessoas e tentar ali um ajudar o outro, conversar, ler um livro que tem um enredo muito positivo e que você se interessou pela história. Então, são atividades, né, que você gosta de fazer assim, no seu dia a dia também, que você pode, vamos dizer assim, intensificar. Atividades como essa, né? Leituras, trabalhos voluntários, se reunir com pessoas e conversar. Então, se você gosta desse movimento, faça, porque é importante. Você vai estar sempre ativo e vai estar fazendo o que você gosta. Uma sensação de bem-estar libera aquela sensação prazerosa do que está fazendo. O relaxamento também é muito importante, tá? Que justo é ligado ao controle da respiração. E tem alguns benefícios, né? O relaxamento corporal e mental, lembre-se, porque corporal você tem que trabalhar a estrutura corporal e tem que se concentrar, né, para ser também trabalhada a mente, abre novas possibilidades para evitar expectativas negativas e pensar conscientemente. Então, quando você está concentrado, né, naquele relaxamento, na tua respiração, você consegue esquecer um pouco o que está acontecendo em volta, os seus problemas ou qualquer situações, né, que gera ansiedade, e parar um pouquinho para focar naquele momento. Você esquece o futuro, você esquece as situações adversas, porque ali você está concentrado. Por isso que é importante a concentração no relaxamento, tá bom? Então, eu vou mostrar para você um vídeo, né, sobre essa prática, que vai mostrar como praticar. Mas é importante que nesse vídeo que eu vou mostrar logo agora, você pratique a respiração de forma controlada. Você inspira pelo nariz e libera pela boca lentamente. Olha só. Inspira pelo nariz e libera pela boca lentamente, tá? Esse vídeo que você vai ver a seguir, ele vai te ensinar essa técnica. O balão vai encher e o balão vai esvaziar. E você acompanha o balão. Quando for enchendo, você enche também o pulmão de ar pelo nariz. Quando o balão for secar, você também seca o pulmão pela boca, tá bom? Então, na hora do seu exercício, se concentre na respiração, sinta o movimento do seu corpo, né? Do seu abdômen, quando ele enche, quando ele seca. Controle a frequência respiratória. Acompanhe o balão do vídeo. Não tente ser mais rápido ou muito lento. Tente acompanhar, porque vai estar numa frequência correta para o relaxamento, tá bom? Então eu vou colocar agora o vídeo e você vai praticar. Então se acomode numa cadeira bem acomodada, que você não tenha sentido nenhuma dor, nenhum membro do corpo dolorido. Procure ficar na posição correta, tá? Com a coluna ereta, se possível, para que você possa ter total conforto do seu corpo e poder se concentrar, tá bom? Então vamos lá agora ver esse vídeo. E aí, gente, como foi para vocês esse momento de relaxamento? Você conseguiu
chegar ao estágio de relaxamento, se você conseguiu, ótimo. É importante praticar diariamente. E quem não conseguiu, é só praticar cada vez mais, tentando esse controle, e você vai perceber a importância de momentos como esse. Principalmente quando você estiver sobrecarregado de tarefas e começar a ansiedade chegar a um nível que você achar que não vai dar de conta, que você está se perdendo. Pare tudo, pare tudo. Procure esse momento seu, procure relaxar, procure meditar e você vai conseguir voltar ao seu estágio normal para dar de conta aqui dali. Não adianta insistir no que não está dando certo. Tem que parar um pouquinho, se organizar, depois retorna, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do exercício. Então, outra questão importante é a meditação, tá? Quando você está ali meditando, relaxando, respirando, também você está meditando, tá? A meditação, por pelo menos 15 minutos diários, promove benefícios como redução do estresse e da ansiedade. Melhora a concentração e a capacidade cognitiva. Então, olha só, né? Vai reduzir o nosso estresse, reduzir a ansiedade quando você está com aqueles minutinhos ali focado em você, né? Em você mesmo, e você vai conseguir se concentrar e vai até ficar com a mente mais aberta para uma aprendizagem mais positiva. Mas isso tem que ser algo assim bem praticado, de uma forma bem séria, tá bom? E aos poucos vai se aperfeiçoando. Talvez da primeira vez você não consiga chegar nesse estágio, mas aos poucos você vai conseguindo chegar lá. E como praticar meditação? Acomode-se confortavelmente em um local silencioso, tá? Deixe a coluna e o pescoço retos e cruzar os membros inferiores na posição perna de índio, né? Repouse as mãos no colo, uma sobre a outra, e deixe as palmas viradas para cima. Concentre-se apenas em sua respiração, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, tá? A cada respiração, mentalize que está liberando toda a negatividade do seu corpo. Então, quando você liberar a respiração, você está liberando a energia negativa. Comece a imaginar que ela está saindo toda a negatividade que estava sobre você naquele momento. Então, com esse comportamento, né, essa postura, a respiração correta, se preferir um fundo musical suave para poder também seguir, se concentrar nesse som do fundo musical, nessa música, é importante para que você possa chegar ao seu estágio. Então você vai aos poucos perceber qual é a melhor forma. Então pratique, tá? Pratique diariamente, você vai perceber que aos poucos você vai conseguindo ter esse autocontrole, tá? Outra coisa também é o foco e a atenção no presente, tá? É muito importante. Quando você tem foco naquilo que está presente, foco no pensamento positivo, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, você vai adquirir uma motivação interna, que até eu falei lá na aula de motivação, na aula passada, que quando você pensa positivo, você adquire uma motivação interna que vai impulsionar você para tentar. E aí você vai ter a capacidade de análise, julgamento, de ação e conquista. Se você começa a analisar a situação, começa a julgar o que está acontecendo ali, você vai ter ações que podem gerar conquistas posteriores, porque você vai ter essa condição de autocontrole, tá bom? Outra questão importante é a questão da organização, de ser organizado, tá? Tanto no trabalho, no estudo, no ambiente que você vive, ou seja, quando você se organiza, você também diminui a ansiedade, porque você começa a colocar tudo no seu local certo e diminuir a questão do estresse, de estar procurando, de achar que aquilo não vai dar certo. Não, tudo planejado, organizado também pode ajudar, tá certo? Muito importante também essa questão da organização, a ajuda no equilíbrio emocional e controle da ansiedade. A autoconfiança também é de extrema importância. Seja fiel a você, fortaleça seu autoconhecimento, procure meios saudáveis para superar momentos difíceis. Acredite que você é capaz, vença seu medo e dê o seu melhor. E pratique o autocuidado, que eu também coloquei como uma experiência na aula passada com a caixinha, né, do autocuidado. Ali foi só uma experiência, não tinha obrigatoriedade de fazer. Mas foi uma forma de você perceber que quando você cuida de si, você consegue chegar a um estágio bem mais favorável ao controle da ansiedade e do estresse, tá bom? Também a psicoterapia, né, são métodos psicológicos que podem ajudar o indivíduo a se perceber, a enfrentar os problemas também levando ao emocional e diminuir a ansiedade. Então a terapia, tá, psicológica, ela é de grande importância também quando já está num certo estágio, você entrar no processo de terapia. Você vai começar a entender tudo isso e a buscar saída para tudo que está acontecendo.
bom? Com a ajuda desse profissional. E aqui, para finalizar, eu trago algumas dicas com relação ao controle da ansiedade. Primeiro, mude sua atitude em relação ao problema, tá bom? Mude, tente informar sobre o que está causando sua ansiedade, tente entender o motivo daquilo ali, não ignore. Respire, respeite suas limitações também. Se você achar que não pode passar de determinado ponto, peça ajuda para ir mais além, mas não tente sozinho, porque muitas vezes pode gerar mais desconforto. Respire fundo e calmamente, que é justamente a questão do autocontrole através da respiração e da meditação. Mantenha pensamentos positivos, tá? São dicas que me fazem controlar. Evitar situações que remetam a pensamentos negativos ou autodestrutivos. Então procure direcionar seus pensamentos para uma positividade, para uma possibilidade de acontecer. Valorize e viva o presente, tá bom? Isso é muito importante. A ansiedade já tem uma característica própria de pensamento no futuro, né? De achar como vai ser, pensar que não vai dar certo, o medo de arriscar. Então pensa no presente, o futuro vem logo depois, e você estando preparado hoje, você consegue lidar com o que vem amanhã. Identifique o que causa ansiedade ou tristeza, importante. Por que você está triste hoje? Por que você está ansioso? Por que você está com o estado emocional alterado hoje? Procure identificar o que levou, para você poder trabalhar em cima daquela situação. Dedique-se a alguma atividade, importantíssima. Não sair da ociosidade, viu, gente? Seja ela qual for, física, artística, né, voluntária, mas faça algo para não tirar aquele tempo ocioso. Faça terapia se você achar que é necessário. Procure um profissional e tente se organizar também com a ajuda desse profissional. E procure um serviço médico especializado se for o caso. Como eu disse, tem casos de ansiedade que precisa ser medicalizado. Então, vai precisar procurar um profissional médico ou psiquiatra. Então, é outra dica importante, tá bom? Acredite, tá, na superação. Você pode superar esse momento, você pode se dar bem, você pode chegar onde você quer. Decida pelo melhor, faça o melhor e tenha melhores resultados. Então, invista na sua vida, invista na sua qualidade de vida, invista em você e no final você vai alcançar, tá, o seu estágio de superação. Então, muito obrigado, tá, a todos. Espero que possa ter contribuído. Um grande abraço e até a próxima.